Olá a todos, o meu nome, como já sabem, é Ruben Barbacena e estamos então no quarto episódio desta nossa segunda temporada sobre saúde mental, psicologia, temas importantes para os nossos alunos da nossa Universidade Lusófona, relativamente a toda esta componente psicológica e de saúde mental, não é? Nomeadamente. Hoje comigo eu tenho aqui duas professoras, podem-se apresentar para as pessoas lá de casa que não vos conheçam. O meu nome é Tânia Gaspar, sou professora da Universidade Lusófona, sou psicóloga clínica, doutorada em Psicologia e coordenadora do estudo Health Behavior School Age Children da Organização Mundial de Saúde, que trabalha e estuda a saúde global dos adolescentes. Ok. Eu sou a Teresa Mendes, eu sou psicóloga clínica, sou também professora cá da casa, portanto, tenho doutoramento na área da psicologia clínica da família e tenho formação em terapia familiar sistémica e exerço prática clínica já há algum tempo. Muito bem. Então agora a primeira pergunta eu deixo para vocês decidam quem quer responder. O que nós sabemos atualmente sobre a saúde mental e o bem-estar dos jovens atualmente? Bem, essencialmente é importante estipular que a saúde mental é fundamental para o desenvolvimento positivo e saudável dos jovens, toda a gente, nomeadamente os jovens. E a Organização Mundial de Saúde defende que existem 4 características importantes para a saúde mental. Por um lado, a conexão e a capacidade de nós nos relacionarmos com os outros e estabelecermos relações interpessoais positivas. Por outro lado, também a nossa capacidade de lidar e gerir face aos desafios e aos acontecimentos de vida. Portanto, nós, durante o desenvolvimento, há determinadas etapas que nos colocam desafios específicos e nós devemos saber reunir competências e recursos para gerir essas situações. E depois, às vezes, acontecem acontecimentos, nomeadamente, como agora recentemente, a guerra, a Covid, etc., que também temos que saber lidar. Por outro lado, é importante promover a participação social e, portanto, os jovens terem um papel ativo na sua saúde e também na saúde coletiva dos outros. E, por outro, no funcionamento saudável, ou seja, eles terem um papel positivo e funcional na escola, na vida social, etc. Recentemente, nós tivemos os dados do Health Behavior School Age Children, que é o estudo da Organização Mundial de Saúde, que estuda a saúde dos jovens de 4 em 4 anos e, portanto, tivemos a oportunidade de poder comparar os dados da saúde mental de 2018 com 2022 e realmente os dados são um bocadinho, negativos, assustadores. Portanto, efetivamente, tanto a nível dos índices de infelicidade, satisfação com a vida, níveis de preocupação, de ansiedade, sintomas psicológicos, como, por exemplo, mau humor, irritabilidade, cansaço emocional, tristeza, todos estes valores aumentaram nos últimos anos. E portanto, quais é que são os fatores, digamos, que sejam psicossociais, ambientais, que podem afetar a saúde mental dos jovens neste momento? Alguns fatores. Pois lá está. A Tânia começou por falar um bocadinho deste conceito, aquilo que é saúde mental e perceber que, de facto, há aqui um conjunto de dimensões em que isto se processa. E lá está, uma das missões de ser adolescente e depois mais tarde jovem adulto é de facto conseguir exercer todas estas possibilidades do ser humano de uma forma muito mais autónoma, muito mais participativa, muito mais agêntica, em que o próprio se sinta capaz de trilhar o seu próprio caminho com segurança. Naturalmente que para saber e conseguir trilhar esse caminho com segurança há aqui um conjunto de fatores que influenciam. E começamos por níveis mais globais, quer dizer, nós vivemos num contexto, como a Tânia disse há bocado, de grande incerteza, de instabilidade, houve um conjunto de adversidades que nos bateram à porta e que entraram na nossa casa, na nossa vida, sem nós estarmos preparados, sem nós pensarmos sequer que era possível. E portanto, claro está que estes contextos de incerteza não facilitam aquilo que são os desígnios de saber o que é que se quer fazer da vida, de se sentir participativo, acolhido, conectado com os outros. Portanto, isto no nível mais macro. Lá está, estas adversidades são comuns a todos, ainda assim há alguns que conseguem lidar melhor e outros que nem por isso. E naturalmente que aqueles que do ponto de vista individual, aqueles adolescentes, aqueles jovens adultos do ponto de vista individual também passam por, portanto, que têm situações, nomeadamente do ponto de vista socioeconómico, em situações de maior fragilidade. Nós sabemos que é um dos maiores preditores de dificuldades psicológicas, de desfuncionamento psicológico. Questões relacionadas com a estabilidade laboral dos pais, questões mais relacionadas depois com a habitação.
com a habitação, efetivamente os jovens adultos, um tema tão atual, estas dificuldades, no fundo, no acesso a um conjunto de desígnios para ser efetivamente autónomo, que são cada vez mais difíceis de alcançar. E naturalmente que isto influencia muito, portanto, aquilo que são as vivências. O que é que tu dizes, Tânia? O que é que tu podes acrescentar? Pois eu partilho que nós temos que compreender os riscos nesta perspectiva ecológica, portanto, global, tanto começando pela questão do contexto, mas também das organizações onde os jovens se movem, nomeadamente a escola, a universidade, a família, a própria comunidade em que eles estão inseridos. E depois também as suas próprias características individuais. Já vimos que há aqui questões, por exemplo, económicas que condicionam a saúde mental, mas também nós na investigação verificamos que há grupos que estão ainda em maior risco, nomeadamente as raparigas, portanto, a nível, por exemplo, da saúde psicológica, as raparigas desde muito cedo começam a ter mais dificuldades e maiores índices a nível de ansiedade, depressão e dificuldades. Porquê que será que isso acontece? Há aqui também, mais uma vez, isto teria que ser explicado numa perspectiva global. Por um lado, existem as questões culturais, não é? Da exigência e do papel, embora, enfim, cada vez mais se tenha a trabalhar e a falar e a refletir, mas a mulher realmente também há ainda uma exigência em relação à rapariga e em relação à sua prestação escolar, em relação ao seu comportamento, em relação àquilo que é expectável socialmente dela, que condiciona e que cria mais ansiedade de corresponder, digamos, àquilo que é esperado. E depois também em termos as próprias raparigas acabam por ter um desenvolvimento mais precoce do que os rapazes e, portanto, refletem de outra forma em relação a estes desafios todos da adolescência, não é? Que é difícil, não é? Há uma alteração corporal, há uma alteração dos papéis, há muitas dúvidas sobre o que é que a pessoa quer de si própria, o que é que os outros querem dela, e os rapazes acabam muitas vezes por externalizar mais essas dificuldades, ou seja, tendo comportamentos mais de consumos, de conversar, de brincar, de ter outro tipo de comportamento de risco, e as raparigas acabam por internalizar e, portanto, acabam por realmente ter mais sintomas de ansiedade, depressão, etc. Mas não só as raparigas, nós encontramos também os mais velhos, ou seja, ao longo da idade a coisa vai piorando, portanto, de qualquer forma identificámos aqui nestes últimos dados deste estudo que o 8º ano tem especial risco, e que depois o 10º melhora e depois o 12º piora outra vez. Portanto, há aqui questões dos desafios e realmente das expectativas, muitas vezes em relação às expectativas futuras, que os jovens depois do 12º acabam outra vez por ter que se confrontar com essa nova etapa. E se me permites, Tânia, já agora saltando para o ensino superior, depois nós percebemos que, de facto, nas transições para a universidade e depois toda a permanência no ensino superior é uma etapa particularmente desafiante, porque coloca... sobretudo para estudantes que já têm algumas fragilidades do ponto de vista do sucesso académico, estudantes que também do ponto de vista da própria filosofia familiar e daquilo que são da sua própria organização, têm mais dificuldades em se adaptar a todo um conjunto de novas exigências e a ser mais capaz de tomar conta de si. Sim. Não é? Porque ao longo de toda esta evolução, aquilo que vai acontecendo é que temos que nos tornar cada vez mais capazes de tomar conta de nós de uma forma autónoma e de uma forma responsável. Até porque um estudante que vai do secundário faz a transição para o ensino universitário, é um passo grande, e também com ele também existem expectativas e desejos e ambições. E o que eu vejo muitas vezes, e já vi com colegas, e neste caso ex-colegas meus, é que têm que aprender quando essas expectativas são desfraudadas e quando começam a ter notas que não são positivas e têm que abandonar, não é? E têm que fazer também um bocadinho essa gestão. Portanto... Se me permites, Rubén, esse é um problema muito atual, as questões do dropout no ensino superior, é de facto um problema que nos preocupa imenso. Nós, inclusivamente, temos neste momento também um estudo a decorrer em que tenta perceber quais são os preditores deste dropout, desde a questão dos correlatos socioeconómicos até questões mais individuais, familiares e contextuais. E, portanto, esse de facto é uma questão muito preocupante, a questão das taxas cada vez maiores de dropout no ensino superior. É de facto e é preocupante porque defrauda o próprio, defrauda quem o suporta, quem o apoia e defrauda todo o sistema, não é? E nós temos que tentar arranjar ferramentas para contrariar isso. E, portanto, alguém que esteja a passar por este processo, que não esteja com uma saúde mental saudável, como é que pode procurar ajuda? Nós aqui, em termos da procura do apoio psicológico, refletimos as duas, que seria importante dar duas visões. Por um lado, a questão da prevenção. Portanto, ou seja, é importante também trabalhar um bocadinho antes de surgirem os problemas. Quais é que são os sinais, portanto, já agora?
Primeiro, se os jovens e as pessoas tiverem realmente uma série de competências, porque não se esqueça que um dos desafios da saúde mental é lidar e gerir os acontecimentos de vida. Não é? Portanto, e já vimos que há realmente pessoas que acabam por, face à mesma adversidade, não é? Face à mesma situação, conseguem reunir competências pessoais e sociais que vão conseguir gerir melhor e outras não. Portanto, se nós promovermos estas competências, que passa por quê? Por autorregulação, pela regulação emocional, pela assertividade, pela comunicação com o outro, pelo autoconhecimento. Portanto, se existirem estas, muitas vezes, a capacidade de, por exemplo, resistir à pressão dos pares e conseguir definir quais são as suas prioridades e conseguir manter essas prioridades face aos vários caminhos que surgem, essas pessoas vão estar mais protegidas e, portanto, quando surgir uma situação de risco, vão estar mais aptas para lidar com elas. Portanto, no fundo, podemos trabalhar nesta questão da prevenção no sentido de munir as pessoas de competências para gerir os riscos. Depois, temos a parte em que a pessoa já efetivamente começa a desenvolver alguns sintomas e aí o trabalho poderá ser mais específico, não é? Mais aprofundado. Por um lado, existe o autocuidado, portanto, a pessoa começar a ter um autoconhecimento e ter mais cuidado consigo e começar a cuidar-se mais, a procurar atividades de bem-estar e, por outro lado, poderá também solicitar o apoio psicológico, individual ou até familiar. Não é? Até familiar, exatamente. Lá está, quando nós pensamos em sinais de alerta, quando pensamos em como intervir, é de facto, e subscrevendo aquilo que a Tânia estava a dizer, é importante distinguir cenários, não é? Porque todos nós passamos, a tristeza faz parte da vida, a ansiedade faz parte da vida, a irritabilidade faz parte da vida. E é importante nós desmontarmos e desmistificarmos esta ideia de às vezes de uma excessiva positividade que a vida tem que deve ser o grande desígnio da vida. Porque efetivamente viver é também saber lidar com a adversidade e com o sofrimento. E relacionar-se de outra maneira também com aquilo que é o habitual, com aquilo que é a pressão atual. Agora, quando eu volto a falar, a dizer, uma coisa é sentir-se nervoso perante uma situação de teste, é normal, quer dizer, nós próprios aqui, antes de começarmos esta sessão, eu estava nervosa, e já vi que não há razão nenhuma. Eu já vi que não há razão nenhuma, pronto, o Ruben e a Tânia têm-me ajudado. Agora, efetivamente, o problema é quando esta ansiedade, este desânimo começa a ser sistemático, começa, no fundo, a cristalizar-se no funcionamento da pessoa, a interferir com aquilo que é a sua capacidade para realizar as tarefas que é suposto realizar, para sentir-se satisfeito consigo, satisfeito com os outros, ser capaz de se aproximar. E, naturalmente, que aí sim podemos falar de situações clinicamente significativas. Mas, como a Tânia dizia há bocado, não é necessário que a pessoa esteja a passar por uma depressão ou um quadro clínico de depressão, um quadro clínico de ansiedade, para procurar ajuda. Muitas vezes, precisamente nestas questões de transições de vida, situações de confronto com a adversidade, e não nos podemos esquecer, para além das questões académicas, as questões afetivas, da intimidade dos jovens, são questões extremamente importantes, não é? Porque uma das grandes missões de ser jovem adulto é também conseguir organizar-se em termos de projeto amoroso e de facto, aquilo que eu encontro muitas vezes em termos daquilo que são os acompanhamentos que realizam é que isso muitas vezes é o gatilho para a procura de ajuda. E não quer dizer que as pessoas estejam propriamente clinicamente deprimidas, mas que estão um bocadinho desencontradas com aquilo que gostavam que a sua vida fosse. Não é? E, portanto, precisam de ajuda para se reencontrar, precisam de ajuda para, no fundo, conseguirem lidar e encontrarem novas soluções, nomeadamente portanto, na forma como se organizam na relação com os outros. E, portanto, nós estamos cá para ajudar nesse sentido. Muito bem. Agora, voltando um bocadinho atrás, na parte em que nós falamos da prevenção destes problemas. A nível da promoção deste tipo de auxílio, de ajuda, de acompanhamento, nós sabemos que na faixa etária dos mais jovens, por norma, existe sentem-se renitentes recitentes em procurar ajuda. Exatamente. Como é que pode ser feita? Não só os mais jovens, mas por vezes pode ser principalmente. Como é que pode ser feita esta abordagem para poder ser feito este acompanhamento?
Bem, por um lado, eu penso que nós também temos boas notícias nessa área. Esta questão da pandemia e nos últimos anos temos sentido que o estigma em relação à procura do apoio psicológico e do aconselhamento psicológico tem realmente aumentado. E as pessoas conseguiram perceber que não é só as pessoas que têm realmente situações muito graves ou situações mais complexas que precisam de apoio, e que para gerir acontecimentos de vida e dificuldades, incertezas, etc., que realmente o apoio do psicólogo ajuda. Outra ideia é que muitas vezes a pessoa pensa que vai ao psicólogo e fica lá o resto da vida, não é? Portanto, muitas vezes é uma sessão ou duas e no fundo a pessoa, enfim, acaba por pensar com alguém que consegue ajudar a pessoa a organizar as suas ideias, a encontrar as suas dificuldades, a priorizar, encontrar alternativas, pensar nas alternativas, selecionar aquelas que vai utilizar. As batalhas, não é? Então, no fundo, ajuda com técnicas específicas a pessoa a refletir e a organizar qual é o seu sentido. E, tanto, esta é uma boa notícia, mas de qualquer forma ainda continua naturalmente aqui alguma dificuldade da parte dos jovens e dos adultos na procura, porque em relação às crianças muitas vezes há realmente ainda mais esta abertura, porque grande parte das vezes são sinalizadas pela escola, não é? Por causa da questão da aprendizagem, mas muitas vezes a aprendizagem nada tem a ver com questões cognitivas, mas sim com questões emocionais e, portanto... Mas os jovens, por um lado, acho que é importante falarmos, e, por exemplo, este exemplo desta nossa atividade, é importante falarmos sobre isto, falarmos sobre os temas. Numa próxima vez podemos trazer jovens e trazer os jovens para refletir e colocarem questões para nós podermos responder e refletir, portanto, falar sobre o tema, destigmatizar o tema, ver o que é que o psicólogo realmente poderá fazer. Acho que é um caminho para nós podermos ajudar a procura de Claro, eu acho que um dado que é interessante é que, eu, obviamente não tenho dados estatísticos para fundamentar, mas eu acredito que se a grande parte das pessoas que cá nunca foi nenhum psicólogo em Portugal, logicamente, ou só foi uma ou duas vezes, e de facto é preciso ir para também desmistificar alguns valores pré-concebidos, para perceber que não é só para pessoas que têm problemas mais severos, mais graves, mas que também são problemas por vezes do cotidiano, que podem, é nesses espaços que podem ser ajudadas essas pessoas, não é? Claro que sim, isso é fundamental, Ruben, porque esta ideia que só vai ao psicólogo quem é maluco é uma ideia que, apesar de estar cada vez mais na retaguarda, ela continua lá. É muito difícil, muitas vezes, mobilizar, e eu costumo dizer que às vezes o simples facto das pessoas marcarem uma primeira sessão, irem a uma primeira consulta, em si já é meio caminho andado para se sentirem bastante melhor, porque sentem que já estão a fazer algo por si. Agora, até fazê-lo, muitas vezes aquilo que as mobiliza também é conhecerem outras pessoas que também foram. Conhecer, eu chamava aqui a atenção para o facto também de haver que tem havido da parte de muitos, portanto, de muitos personagens, figuras públicas, esta exposição ou esta abertura para dizer que a certa altura precisaram de ajuda, que estiveram mal e que precisaram de ajuda. E eu acho que isso tem sido também um fator bastante importante na desmistificação e, no fundo, na naturalização deste tipo de situação. Agora, também não vamos banalizar e, de facto, os psicólogos, efetivamente, se nós formos pensar em termos da forma como está organizado os apoios, continuam a ser escassos para a quantidade de solicitações que existem, e para nós conseguirmos dar resposta, e respostas de qualidade, e a qualidade também se mede pela rapidez portanto, e pela qualidade dos serviços, naturalmente, nós precisamos também de ter as coisas organizadas de forma a que consigamos organizar em termos de quem é que precisa, claro, efetivamente de coisas, de intervenções mais genéricas, mais pontuais, de promoção de competências, pequenas questões relacionadas com o autoconhecimento, como estavas a dizer há bocado, Tânia, e outra coisa é quando efetivamente precisam de intervenções mais complexas, mais intensas, mais demoradas, mas que de facto podem fazer a diferença na vida de muitas pessoas e de muitas famílias. Por exemplo, a Universidade tem agora o SPIC, que é o Serviço de Psicologia, Inovação e Conhecimento, que acaba por ser uma ferramenta a este nível. Portanto, tem ações universais, no sentido de criar temas e debates sobre assuntos relevantes e emergentes que os alunos selecionem, que os professores considerem relevantes, e a própria sociedade.
Por outro lado, tem intervenções mais específicas, por exemplo, na gestão do stress, na gestão do tempo, em áreas que são identificadas como de maior risco, ou então, por exemplo, junto de populações, nomeadamente os alunos deslocados, portanto, que acabam por estar em maior risco. E depois, naturalmente, a clínica, que faz o acompanhamento e o aconselhamento psicológico, quando a pessoa já detectou, digamos, algum sintoma ou alguma necessidade específica de intervenção. Muito bem. Pronto, por hoje foi tudo. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui às professoras que se disponibilizaram, à professora Teresa, à professora Tânia. Muito obrigado às duas. E, portanto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste episódio. Conto com vocês no próximo e até mais. Obrigado.